Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós continuamos a nossa cobertura de Succession. Vamos falar sobre o 6º episódio da última temporada dessa série brilhante. Uma das coisas legais aqui que a gente pode pontuar é que esse episódio ele se passa no lançamento de um grande produto da empresa. Então existe uma caracterização, um cenário, uma ambientação que é a mesma de grandes lançamentos, como por exemplo o lançamento de um produto da Apple. Esse ambiente ele é extremamente dramático, interessante para a ficção. Tanto que existe um filme que eu gosto muito, chama Steve Jobs, um filme dirigido pelo Danny Boyle, escrito inclusive pelo brilhante Aaron Sorkin. Toda a construção dramática desse filme se dá em 3 lançamentos diferentes ao longo do tempo da Apple. Isso porque, dentro desse cenário que a gente vê aqui no episódio de Succession, você tem o público, o ambiente da plateia, você tem o ambiente do palco e você tem os bastidores. O legal é que, ao longo do episódio, como a gente bem vê, muito drama acontece em cada uma dessas ambientações. Cada um desses cenários possibilita muitas coisas. Nesse episódio, nós não estamos apenas nesse lançamento, nesse teatro, mas nós também estamos em Hollywood, ou seja, uma cidade toda construída da ilusão, para criar ilusão e também feita como uma ilusão, onde você tem o personagem Kendall Roy inicialmente querendo construir a ilusão visual no palco de uma casa. Ele quer isso para ontem, mas ele também está fazendo a mesma coisa com os dados desse novo produto. Ele também está alterando os números, a narrativa do que eles estão oferecendo nesse cenário, nessa ambientação perfeita para suas ambições. E por que o Kendall quer fazer tudo isso? Porque tanto ele como o Roman estão decididos a manter a empresa e sabotar a negociação. O Kendall, durante todo o episódio, ele parece estar alucinando, ele parece estar completamente fora da realidade. De fato está, com muita, mas muita bullshit, com muitas mentiras, com muitas construções narrativas. Às vezes é mais importante ou é mais importante do que a realidade, do que o produto de fato é. E dentro desse episódio existe algo um tanto sádico na construção disso, porque o Kendall sabe que o seu produto não é aquilo que ele vai oferecer. Pelo contrário, ele sabe o que ele está fazendo. É justamente dentro desse universo que o Kendall cria uma nova regra. É proibido dizer não. Todas as suas ideias mais malucas, sejam elas de uma apresentação ou então na alteração de dados, devem ser seguidas, cumpridas. E quem aparentemente parece ter acatado essa regra antes mesmo de ouvi-la é o seu irmão, o Roman. Isso porque o Roman não parece gostar de ouvir essa palavra ao longo desse episódio. No começo da cobertura eu falei pra vocês, nossa, o Roman aparentemente está equilibrado, que loucura, alguma coisa está muito errada, talvez os outros estejam muito desequilibrados para ele parecer o mais equilibrado dos irmãos. E aqui o Roman volta a ser Roman, mas agora com mais poder do que nunca. Isso porque dentro desse episódio ele não parece gostar de ouvir a palavra não, ou então de não se sentir respeitado pelas pessoas à sua volta. Isso faz com que ele primeiro demita a chefe do estúdio, o que vai dar um grande problema já, aparentemente, e depois demita a Jerry, essa com quem nós vimos o Roman construir o seu maior relacionamento afetivo ao longo das temporadas, o que é extremamente problemático, é claro. Ele não aceita não ser respeitado, impondo esse desejo, assim como a regra do Kendall foi muito bem estabelecida. E o interessante é que o Kendall, ele apoia o Roman. Eu acho isso interessantíssimo dentro desse episódio. O Kendall parece estar alucinando de fato. Todas as pessoas à sua volta estão falando isso. No começo da sua apresentação, essa é a percepção de todos. Mas o Roman tem no seu irmão um parceiro. E como a gente bem vê nesse episódio, o Kendall não tem o mesmo do Roman. Isso porque a Shiv está construindo uma outra relação ao longo desse episódio inteiro. Ela primeiro se encontra com o Madison. Isso já seria uma traição gigantesca para seus irmãos, mas como a gente bem sabe, a Shiv foi traída primeiro e ela mantém todas as suas opções abertas. Ela recebe uma espécie de proposta, uma espécie de oferta de um emprego, mas ela sabe muito bem a hora de parar qualquer tipo de flirt. Pelo menos isso do ponto de vista da relação com o Madison, mas não com o Tom. Com o Tom, a relação dos dois está de volta e dessa vez nós estamos vendo os dois flertando como nunca vimos dentro de Succession. Aparentemente, quando
tanto Shiv como Tom estão destruídos, os dois têm o seu melhor momento como casal. Ela tem como único apoio emocional que não sejam seus dois irmãos, onde os jogos estão estabelecidos graças àquele papel que foi encontrado, a Shiv que precisa ter na sua agenda profissional um momento para chorar, um momento para de fato viver o seu luto. E eu sinto que a Shiv tem sido muito mais desenvolvida. Ela está grávida, ainda não contou isso para o Tom, a gente não sabe se ela vai contar ou não, a gente não sabe o que vai acontecer com a Siobhan, mas é uma personagem que mantém suas opções abertas e é justamente mantendo essas opções que ela convence o Roman de não participar tanto assim da apresentação do Kendall. Isso porque ela percebe tanto nas alterações dos números, como também vendo ali o Kendall manipulando o palco e querendo construir algo mágico do dia para a noite, acaba convencendo o seu irmão de não ficar por perto. Então o Roman, ele acaba deixando o Kendall na mão, de certa forma. O mais interessante da relação da Shiv e com o Tom também é o fato de agora eles finalmente estarem sendo sinceros um com o outro. Antes eles estavam sempre jogando, o Tom nunca de fato conseguia entrar no jogo da Shiv, e agora eles estão falando abertamente. Agora o Tom está dizendo: eu só te traí porque eu gosto muito da minha carreira, eu gosto muito dos meus ternos, dos meus relógios, e você estava no caminho na minha relação com seu pai. Essa é uma sinceridade, talvez bastante brutal, perceber que essa é a visão do Tom. Ele está falando exatamente o que pensa, e a sensação que dá é que a Shiv fica bastante atraída por isso. Os dois irmãos continuam com o plano que se iniciou no último episódio. Eles querem ficar com a empresa, mas é muito boa a cena entre eles e a Siobhan, depois que eles tentam sujar o negócio de alguma forma com uma espécie de boato, uma mentira que os dois criaram, mas que de fato parecem duas crianças inventando alguma coisa. E a irmã que cresceu com eles, conhece muito bem as características dos seus irmãos, sabe que eles estão tramando alguma coisa, eles estão aprontando como crianças. O pai avisou, eles não são pessoas sérias. O que vai ficando claro no desenrolar dessa trama toda é que pessoas sérias aparentemente não têm espaço dentro desse universo. E a gente percebe isso justamente com a manipulação do Kendall. É um cara que entende o jogo em vários aspectos diferentes. Ele era jantado pelo seu pai, isso é um fato. Mas ele sabe muito bem quais teclas apertar para algumas coisas. Ele está sempre buscando ser disruptivo, ele sempre está buscando ser o futuro, ele não quer viver no passado. O grande lance então é que o Kendall entende que tudo isso não passa de um jogo de ilusão, um jogo de construção de narrativas, de ideias, onde os números não são apenas números. Na verdade, os números podem mudar tudo, sejam eles verdadeiros ou não. Então, no fim das contas, ele está caçando nos documentos daquele lançamento alguma coisa que possa significar uma ferramenta importante para aumentar o preço da Waystar e dessa forma o Madison não ter cacife suficiente para comprar a empresa. Ele te oferece a vida eterna, segurança e entretenimento. Isso para toda a sua vida. Tudo é possível. O grande maestro dessa construção de ilusões era o seu pai. Só que dentro desse episódio, o maestro vira o fantoche e é completamente usado, completamente alterado para os desejos do seu filho, que usa da imagem do pai para construir uma apresentação que começa ativando a vergonha alheia em qualquer pessoa, mas que termina deixando o Kendall em uma posição de extremo poder. Isso porque ele faz o seu pai dizer que eles não vão só aumentar os lucros com esse novo empreendimento, eles vão dobrar os lucros. Essa alteração é extremamente significativa. E, inclusive, essa alteração acontece graças ao Greg, que era o encarregado de falar para o editor conseguir fazer essa mudança, mesmo que o Logan não tivesse dito aquilo. E nós temos ali o Greg apresentando para o público aquilo que ele aprendeu com todos à sua volta, tratando aquele rapaz ali como ele foi tratado em todos os episódios. No fim das contas, eu tenho a sensação de que existe uma linha tênue entre os gênios e os idiotas pretensiosos dentro desse tipo de universo, dentro dessa apresentação de produtos, dos grandes CEOs. Quantas séries, notícias, livros nós não temos de histórias de que esses caras, eles na verdade construíam narrativas, eles não estavam construindo produtos de fato, eles não estavam construindo algo que não fosse ilusões, que não fossem ideias, que não fossem uma forma de iludir os investidores de que eles estão investindo em alguma coisa de real valor. E o Kendall, ele
parece saber disso. O Kendall domina, na verdade, isso tudo. No fim das contas, a sua apresentação vira um sucesso, o que é uma completa subversão das expectativas criadas dentro desse episódio. É algo que faz o seu valor aumentar, crescer. Ainda assim, ele também consegue irritar o Madison fazendo uma menção ao Holocausto para esse novo produto que está sendo construído, o que também mostra que o Madison, que foi citado dentro desse episódio como um gênio, na verdade está muito longe de ser isso. Como eu disse para vocês, a linha é tênue, e como Logan diz em um episódio de Succession, a linha de fato não existe. As coisas estão sempre em movimento. E é exatamente por isso que a gente está sempre vendo esses personagens em determinado momento parecendo os grandes sucessores e em outros momentos parecendo crianças acuadas depois de terem feito alguma caca. Os personagens, eles não têm direito a espaço algum. Eles sempre estão transitando. E aqui nós temos uma vitória do Kendall. Mesmo com todas as pessoas achando que ele está delirando, o mercado aceita o que ele oferece. Ele sai como o garoto especial. O Roman, depois de ter cortado a cabeça de pessoas importantes, perde a oportunidade de participar do momento de grandeza que seu irmão tinha, inclusive, até mesmo feito uma blusa para ele, era para eles estarem juntos no palco. Então, a culpa aqui de não ter participado é do Roman e da Siobhan, é claro. O Roman acaba apenas com uma edição de vídeo do seu pai o ofendendo. E quem vocês acham que pediu esse vídeo além do Roman? Só poderia ser o próprio, que sente falta do seu pai o destruindo. A Shiv continua nesse jogo perigoso de manter as suas opções abertas e ela também vai se aproximando mais e mais do seu marido, que era na verdade o seu ex-marido, e que é um homem que consegue amá-la ao mesmo tempo que esfaqueá-la pelas costas para conseguir manter o seu emprego e relógios. O personagem do Kendall me fascina. Ele vai para certos extremos de uma forma muito delicada. É um ator que até mesmo dentro da sua apresentação, ele finaliza ela, uma apresentação cheia de mentiras. Ele passou o episódio inteiro querendo construir uma ilusão, mas a sua última fala do discurso, quando ele fala sobre seu pai, aquela quase lágrima, aquela pausa, aquele é um momento de verdade para o personagem, é um momento de verdade do ator, é algo fenomenal, é assim, atuação de altíssimo nível. E ele acaba o episódio na praia, depois da sua vitória pessoal. Ele escreve o número 1 na areia, é como ele se vê agora, é como ele sempre quis estar. E aqui tem uma rima visual poderosíssima que a diretora do episódio pontuou, a Lorene Scarfaria, porque no penúltimo episódio da terceira temporada nós temos a cena do Kendall na piscina e ele está virado para baixo, ele está com a cabeça dentro da água. É uma cena que se aproximou de ser a morte do Kendall. Então ali ele tem aquele momento de profunda depressão que viveu desde o fim da primeira temporada, uma espécie de crime e castigo, uma sensação terrível de culpa, achando que vai ser pego o tempo todo e também de pura euforia, percebendo que ele não vai ser pego, não vai pagar, e estava em profunda depressão ali na piscina. E agora a diretora quis colocar ele com a cabeça para cima, boiando com a cabeça para os céus. É uma inversão física e também, é claro, emocional do personagem. Ele agora está no topo do mundo. Por enquanto, as coisas podem mudar. Eu amo essa série. E eu espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês estão achando de Succession. E é isso, a gente se encontra no próximo episódio.